Eu tenho lido, acompanhado, visto uma série de notícias envolvendo a ABIN, envolvendo os escândalos da família Bolsonaro, relacionando essa instituição com tudo que a gente está vendo aqui, discutindo ao longo do dia. E eu queria chamar a gente a refletir um pouco mais profundamente em torno dessa atividade de Estado. A ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, é uma atividade de Estado e se foi capturada, se confirmada as investigações, é um erro e deve ser punido. Além disso, Viva, como o Ilha trouxe para a gente, qualquer posição que vague em Brasília, o Capelli é colocada. Eu não entendo que seria interessante entregar a ABIN como um prêmio de consolação ao Capelli. E não tem nada a ver com o Capelli, não tem nada a ver com a figura e todas as suas capacidades políticas e técnicas. Tem a ver que esse órgão e essa estrutura de inteligência que veio para o Brasil ali por algo em torno de 1927, teve, ao longo de sua trajetória, uma série de alterações, especialmente ao longo do regime militar, tratando diretamente sobre o Sistema Nacional de Informações, teve um papel muito importante. Há quem diga, inclusive, que o SNI foi o coração do regime militar. Porém, o SNI foi extinto ainda no governo Collor. E no início do governo FHC veio a lei 9.883. E o que disse essa lei, Vivian? Dizia basicamente da estrutura da ABIN como nós conhecemos agora. Ou seja, desde 1999 até agora, 2024, já se passaram 24 anos e a todo momento acabam ligando essa estrutura estatal de Estado pró-governo democrático de direito como algo que serve e acaba servindo para trazer seus aliados e para levantar informações contra opositores. A gente vai ver, Vivian, que ao longo desses 24 anos, o que eu entreguei para a nossa produção aqui é um quadro que a gente teve 8 diretores nesse comando. 8 diretores da ABIN ao longo dos últimos 24 anos, sendo 4 diretores orgânicos da instituição, ou seja, servidores públicos estáveis, concursados, que passaram no concurso específico da ABIN, servidores públicos, civis e concursados, e outros 4 que vieram denominados por governo, que foram indicações políticas. O primeiro, ali no nosso canto esquerdo superior, o Coronel Decunto. O Coronel Decunto foi demitido depois de tentar trazer para a estrutura da ABIN um outro tenente-coronel aí chamado e apontado como torturador. Ou seja, o primeiro caso, a primeira tentativa de trazer alguém estranho à estrutura da ABIN para dentro da ABIN foi justamente exonerado porque tentou trazer para dentro da organização alguém apontado como um torturador. Na sequência, uma outra tentativa de alguém de fora da instituição trazido para a ABIN foi o Mauro Marcelo, que saiu da ABIN depois de dizer que a CPI dos Correios era um picadeiro e que os parlamentares de lá eram bestas feras. Obviamente, depois desse pronunciamento, acabou por não reunindo as condições mínimas de continuar no cargo e caiu. Depois dele, o terceiro indicado fora da estrutura natural, orgânica da ABIN, Paulo Lacerda, delegado de polícia, caiu porque teoricamente, envolveu agentes da ABIN na Operação Satyagraha. Novamente, errou no uso, na aparelhagem, na arapongagem da instituição. E o quarto e último também agora está envolvido nesse escândalo. O que eu quero dizer, meus amigos, quero deixar bem claro que esse histórico de mais de 20 anos deixou para a gente um cenário muito claro. Toda vez que a ABIN é habitada, é dirigida por pessoas fora da estrutura natural de lá, acaba incorrendo em erros graves, que devem sim ser punidos, devem sim ser investigados, mas é muito importante a gente fazer isso de um ponto de vista sério. Não vejo como natural, não vejo como relevante a gente fazer debates, como eu vi, panfletários dizendo sobre a possibilidade de se extinguir a ABIN. Não acho que esse seja o caminho, eu não vejo nenhuma sociedade democrática que se debata a possibilidade de se superar ou de se extinguir o seu sistema de inteligência. A ABIN é importante, é um órgão relevante, os seus servidores majoritariamente são concursados civis. Qualquer pessoa que está nos assistindo aqui que tiver interesse em prestar concurso para a ABIN pode prestar um concurso que é difícil, é pesado e uma vez lá vai ter que cumprir todos os normativos exigidos pela atuação. Mas, de novo, o que a gente vê aqui muito claramente
que ao longo dos últimos 24 anos houve erros e esses erros têm que ser acompanhados, têm que ser investigados e punidos. Mas todos esses erros, principalmente, foram sob gestão e direção de pessoas estranhas à estrutura da ABIN, pessoas sem um compromisso com a atividade de inteligência, que é importante para trazer segurança sobre a fronteira, trazer segurança cibernética, trazer segurança sobre o acompanhamento de armas, especialmente também sobre movimentos extremistas. E vale acompanhar aqui e deixar bem claro, para quem leu o relatório da CPI do 8 de janeiro, viu que a ABIN foi elogiada. A ABIN foi elogiada no relatório da CPI, porque cumpriu com seus deveres constitucionais. E agora o que a gente vê sob direção, de novo, de alguém de fora, porque o atual diretor-geral e o seu adjunto são de fora da estrutura natural da ABIN. A ABIN tem quadros possíveis e qualificados para cumprir com essas posições, mas o Correia e os seus substitutos são da Polícia Federal e estão de fora, de novo envolvidos em possibilidades de cometimento de diversos crimes, e também me estranha bastante o silêncio do ministro Rui Costa. O que aconteceu? Agora, na transição de governo, a ABIN deixou de ficar abaixo do guarda-chuva do GSI e passou para a Casa Civil, o que é um ganho institucional. No mundo todo, a ABIN é uma estrutura que segue parâmetros civis e não uma lógica militar como estava vinculada ao GSI. Então foi um ganho. E seria importante que o ministro Rui Costa viesse a público se pronunciar, porque a ABIN agora também é responsabilidade sua. E, além disso, tem um outro agravante. O ministro Rui Costa, ao longo de todo o primeiro ano, não recebeu os servidores da ABIN para conversar e entender quais são as suas demandas e tudo o que aconteceu ao longo dos últimos 20 anos. Ou seja, também é importante saber por que o ministro Rui Costa talvez não cumpriu com o dever de casa de passar uma limpeza geral, assim como talvez também tenha acontecido com o GSI lá no G Dias. Ou seja, é importante a gente trazer essa separação entre o joio e o trigo para não acabar jogando a água suja do banho junto com a criança no final do dia.